Olá, oi Aline, tudo bem? Tudo bem para quem está aqui nos ouvindo também? Mais uma vez, estamos aqui gravando um vídeo especial. Especial tanto para nós, né, Aline, como para você, que a gente está se dedicando a fazer. E hoje o tema é muito interessante. Antes da Aline dizer um oi para vocês, eu quero só contar para vocês que quando ela me convidou para a gente conversar sobre esse assunto, eu falei, gente, olha que delícia, porque realmente é algo muito real. E a partir de desde então, né, Aline, que a gente combinou esse assunto, eu mesmo tenho observado em mim, eu fiz esse trabalho de observar em mim esse tudo isso que acontece em nós tão automático. Mas, Aline, como é que você está? Um bom dia, uma boa tarde para vocês que estão ouvindo, para nós é bom dia. E conta um pouquinho sobre esse convite que você me fez. Olá, olá, Lise. Estamos aqui novamente. Muito obrigada por mais um momento aqui do Olhar para Si, nosso videocast. Eu estou bem e também quero dar as boas-vindas para todos que nos veem e nos verão. Lembrando que antes de falar o nosso tema precioso aqui, você que vê esse canal como autoconhecimento, um ponto, uma partida para começar a olhar para si, lembra de curtir, comentar e compartilhar, até porque ele é um trabalho que é feito de maneira orgânica, ou seja, para que o YouTube entenda que pode entregar para mais pessoas, nós também dependemos então aí desse movimento de vocês. Então fazemos aqui esse pedido já de entrada se você percebe que nosso conteúdo agrega. E, enfim, hoje a gente vai conversar. Eu fiquei pensando, porque nós viemos falando, nós sempre tentamos trazer uma sequência que faça mais lógica, que faça mais sentido nos temas. E aí nós escolhemos, eu falei para a Lise, vamos falar um pouco sobre vícios emocionais? Daí talvez as pessoas fiquem se perguntando, como assim? Vício emocional, Lise? Como é que será que as pessoas enxergam esse tema, essa fala, na Exato, verdade? exato. Que foi mais ou menos isso que eu também fiquei pensando quando você me trouxe, porque realmente, como a gente ouve essa palavra vício emocional? Porque trauma, ferida emocional, a gente já reconhece, como a gente vem falando, né, de algumas coisas que já é conhecido para nós. Mas um vício emocional, e olha, um detalhezinho, né, Aline? Vício, muitas vezes eu tenho um vício, mas ninguém sabe. Ninguém nem sabe que eu tenho aquele vício, porque o meu vício é ali em casa. É o meu jeito de fazer, é a minha forma de ser, é o meu jeito de falar. É aquela coisa que é repetida automaticamente e que eu dependo muitas vezes daquilo para que dê certo algo, para que eu possa ter um ganho lá na frente. E aí você para e pensa, vício emocional. Gente, que emoção nos prende tanto ao ponto de se tornar um vício. Aí a gente escolheu, né, Aline? Escolhemos aqui algumas emoções aqui, porque são muitas, nós ia ficar muito tempo. Então a gente escolheu algumas hoje para a gente comentar como isso se torna um vício para nós. Aline, quer começar? Eu vou citar primeiro quais são, não sei se nós vamos falar necessariamente nessa ordem, mas só para situar quem está chegando por aí. Nós vamos falar sobre o vício emocional da vitimização, do ressentimento, do medo e insegurança e da autocobrança. Levanta a mão aí, como eu brinco, como eu digo, quem se identifica com uma dessas situações só pelas próprias palavras em si. Então, a gente vai entrar nessa linha. Primeiro, eu quero lembrar, Lise, que me vem agora durante essa conversa, que isso não chegou por acaso na pessoa. Ah, um vício emocional chega por acaso? Não, a gente sabe que a base dos vícios emocionais são as dores, são os traumas, são as feridas emocionais. Então, a gente não está descartando que existe uma dor envolvida. Agora, o que a gente quer trazer para vocês aqui tomarem uma consciência é que
isso, continuar mantendo essa dor através desses vícios, só afasta você da vida que você gostaria de ter. Afasta você de satisfação, de alegria, de prazer, de uma vida que tenha abundância, que tenha amor, que tenha sentimentos nobres, emoções nobres, sentimentos. Não é, Lizzie? Isso aí. E quando a gente conversa sobre eles, não é, Aline? Ou com um terapeuta, ou com um amigo, ou quem seja, esses vícios, eles começam a se tornar claros. Porque eles são tão sutis, que é quase que uma defesa para a criança ter aquele vício, aquela forma de olhar para aquela situação que acontecia lá no passado e eu me proteger daquela forma. E hoje eu me coloco muitas vezes em situações que remetem àquilo lá, aquilo que aconteceu lá no passado, mas é tão inconsciente que o fato de conversar ou com um terapeuta ou com um amigo mais experiente que saiba, né, conduzir uma conversa desse nível, aí sim você percebe que é um vício, que você só está repetindo em outras situações, mas é aquilo que está gravado lá dentro. Aí, para você começar esse olhar para si, para que eu possa, né, não só repetir, mas sim ser quem eu realmente sou e quem eu desejo ser daqui para frente, né? Então aí sim eu posso entrar nesse início desse trabalho, né? Esse caminhar de que eu não preciso estar nas mesmas emoções, nos mesmos vícios em todas as situações. Eu não preciso repetir. Por exemplo, né? O vitimismo, como você trouxe, né? Esse tema vítima, né? A gente já sabe que ela é um drama, ela faz parte do drama da vida do ser humano, né? O ser vítima. Às vezes, muitas vezes eu ganho algo em troca por ser vítima, por me fazer de vítima em algumas situações. Porque talvez lá a criança precisou ser aquela vítima para que os pais, de repente, pudessem olhar de outra forma para ela. Então, hoje, eu adulta, eu preciso estar numa posição de vítima para que olhem para mim, mas isso é tão automático, né, Aline? Tão automático esse vitimismo. Como que é para você também olhar para isso? Para mim tem também muito a ver com a sensação que a pessoa viveu nessa fase lá da infância de ser injustiçada o tempo todo, porque ela entendia que aqueles que deveriam tomar conta dela, portanto os pais ou os adultos responsáveis, não estavam disponíveis para realmente satisfazer as necessidades dela. Claro, como você bem lembrou, isso tudo é muito inconsciente. E quando a gente olha para o vitimismo, é impossível tirar e afastar ele da questão da reclamação. Porque talvez as pessoas aqui fiquem pensando, como assim eu me faço de vítima e tenho um ganho ainda nisso? Porque você está esperando que alguém resolva o seu problema. Então, o vitimismo, ele vai fazer com que a pessoa fique terceirizando as suas responsabilidades. É Deus quem quis assim, é o universo que está conspirando contra mim, é o mundo, são as pessoas, tudo ao redor e todas as coisas e pessoas estão contra, por assim dizer, a pessoa que tem esse vício emocional. E isso faz com que ela fique simplesmente ali paralisada. Só que as pessoas acreditam que estar paralisado é ser passivo. Não é o caso, porque esse vício emocional, ele é tão forte que a pessoa ela começa, eu vou usar o que é, a manipular os movimentos que acontecem na família, no trabalho, aonde ela estiver, para que ela se sinta, então, vista, que ela se sinta, no caso ali, com a sua justiça feita. Então, é curioso isso. Só que isso, veja como é uma coisa nociva, Lise, porque a pessoa fica realmente ali, né, como que eu posso dizer? Não falou nem a quem da própria vida. Ela está distante da própria vida. Então é uma coisa que realmente interfere em tudo. Não sei se era isso que você esperava aí da minha Sim, contribuição. Então, diga mais algo com aí. certeza. E olha, é,
E sobre a vítima ela faz de tudo para ser acolhida de qualquer forma, Sim, né? sim. Ela vai usar meios para se sentir acolhida, para se sentir ali naquele momento é, preenchida de algo externo, nunca dela própria, né? Então, por isso esse movimento todo externo, como você bem trouxe, né? E aí É, vai achar essas várias formas de estar repetindo. eu lembrei algumas aqui, Lise, que, por exemplo, doença pode ser uma situação, chantagem emocional, você não me ama, você não me quer. Às vezes não é falado dessa maneira, mas é na entrelinha. A pessoa sempre vai dar um jeito de colocar a culpa em alguém, além de terceirizar. Vamos colocar assim, ela vai fazer isso, ela vai colocar a culpa no outro, porque ela acredita que ela é inocente dentro desse movimento. Então, chantagem, essa questão, às vezes, de ficar doente constantemente, sempre com essa ideia da vitimização. Mais algum ponto desse vício? E a vítima tem vários assuntos, né? Por isso que a gente tem que parar aqui, porque a vítima vai longe. Quando a gente elaborou esse assunto aqui, a vítima foi a primeira que apareceu e nós conversamos só sobre a vítima, de tanto que tem. Mas é algo tão inato quase no ser humano, né? Da criança, essa posição da vítima que é realmente um vício e a gente acha Oi? que quase que faz parte da gente, é a identidade da gente, esse vitimismo, né? Então, por isso, esse É, olhar para si é muito importante, porque eu me identifico com isso. Eu sou assim. A pessoa diz, não, eu sou assim. sim. Então, é uma identidade. Então, trabalhar isso, trazer esse olhar, né? Também tem todo esse sentido, né? De quem eu estou me tornando mesmo. Sim. Ah, e o segundo assunto que a gente tinha comentado, você quer falar mais alguma coisa sobre vítima? Não, eu ia falar assim, você falou dessa questão da identidade, todos eles, na verdade, vão caber nessa questão. É. É, a pessoa entende que aquilo é uma característica da personalidade, quando na verdade tem a ver com a dor, como a gente começou falando, e com a questão de ficar. Por que que vício? Porque a pessoa faz isso repetidamente, inclusive liberando, quando ela tem a sensação de que a coisa aconteceu, ela está liberando hormônios que reforçam esse padrão. Quimicamente está Verdade. acontecendo. Então, por isso que a gente está falando aqui, que aí dá a impressão também, porque o corpo está acostumado com essa química. Estou falando de hormônio, estou falando de neurotransmissor, estou falando de dopamina, entende? Porque vício tem a ver com dopamina, sensação de recompensa. Então, o que a pessoa vai fazer? Mais do mesmo, porque tem hormônio É, envolvido, gente. Mas era isso, Lise, e em todos, só que e veio quando é aqui um falar vício, agora. Mas aí, e vira como se fosse personalidade, exatamente. quando na verdade não é. Bora lá, vai. Qual o segundo que você quer falar? Exatamente mesmo. O segundo que nós comentamos é sobre o ressentimento, né? A pessoa ressentida, é, aquilo marca tanto para a pessoa que passa 10 anos e aquela dor ainda existe. É, E ela ainda vai ressentir, porque ela sentiu em um momento, então eu vou ressentir, ressentir, ressentir. É uma repetição, um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso daquele ressentimento. E geralmente, eu acho incrível, é o que eu mais me admira ali, é. é que esses ressentimentos são só das coisas ruins. Alguém ressente uma coisa boa? Eu nunca vi, amiga. Eu nunca Por vi. isso é um vício emocional. Então, por isso um vício é um vício. O vício não é positivo. O vício é, é ruim. É algo que vai trazer algo negativo para o meu corpo, seja em qualquer forma, né? De doença, de canseira, de sobrecarga, do que for. Mas esse ressentimento, essa mágoa, né? Ressentimento, vem disso tudo, né? E a gente fica, vamos dizer a gente, porque a gente já entrou nisso, a gente ressente muitas vezes muitas coisas também, coisas ruins, coisas ruins. E aí entra nesse vício. E esse vício faz tão parte de mim, porque eu só vou lembrar daquilo que aconteceu.
Eu vou conversar com uma pessoa, eu vou contar aquela história que aconteceu. Eu vou lembrar de tudo aquela dor que eu vivi lá atrás, eu revivo agora de novo. E o meu corpo entra de novo nesse vício emocional. Isso é tão forte, né, Aline? Sim, sim. E se a gente colocar a questão, você lembrou aí o que está envolvido, que é a mágoa. Então, o que acontece, eu diria que a gente tem algumas esferas. Eu vou separar um pouco aqui. Nem todo mundo que tem raiva fica com mágoa. Algumas pessoas sabem expressar a sua raiva e frustração, comunicar, então nem sempre vai para uma esfera de mágoa. Mas em geral, tá bom? Em geral, toda pessoa magoada tem raiva. Então, a gente tem a raiva que cobre a mágoa. E às vezes nessa dança a gente inclui a culpa. Então, são essas as questões que você precisa começar a olhar dentro de você se você quiser sair desse vício emocional. E a gente olha para o corpo, a Lizzie lembrou bem, olha, explode de doença psicossomática, tá? Porque a pessoa vai começar a pipocar no corpo aí um monte de coisa. Já não ir ao banheiro é um dos pontos, a pessoa começa a ter muito problema ali também estômago, pele, a questão ali também envolve o mau funcionamento do corpo como um todo. O coração fica esquisito, a gente começa a ter até pressão alta por conta dessas coisas. Então, pegando até um ganchinho aqui do quanto o ressentimento ele impacta, chegando até coisas bem mais sérias dessas que eu mencionei. Mas é uma coisa que está ligada com a raiva, com a mágoa e com a culpa quando a pessoa não sabe elaborar isso dentro dela. E é tão forte que isso se repete automaticamente como um vício mesmo. E é aquilo que você trouxe quando nós estávamos falando da vitimização. Quando você repete isso, por ser um vício, né? Teu corpo, ele recebeu algum benefício. Então, isso gerou algum estado muito bom lá dentro, encheu de dopamina que eu vou precisar repetir. E às vezes o que vai acontecer é que eu vou, quando eu for repetir esse ressentimento, ou, por exemplo, contar uma história lá do passado com ressentimento, essa história vem até com mais emoção, com Sim. mais força, porque eu vou precisar de mais É. dopamina, mais um retorno maior. Isso. Eu vou sempre ao vício. Eu sempre vou querer algo ao mais, a mais, a mais. Sim. E Algum então é comentário? interessante, né? E depois a gente vai falar agora um pouquinho, então, Liz, de um outro que combina muito, porque a gente vê que eles não ficam isolados, que é o medo e a insegurança. Então, tem ali aquela preocupação constante de não ser aprovado, de não ser visto, de não ser vista, aquela sensação de estar sempre antecipando as coisas, Uhum. justamente porque tem aquele medo, aquela preocupação com tudo que pode acontecer ao redor. Não só pensando em futuro, mas com tudo mesmo, gente, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Uhum. Como é que é para você olhar para o medo e insegurança, Liz? Essa preocupação que você bem traz, né? Cara, é algo muito que hoje em dia é muito comum hoje nas pessoas, essa preocupação, esse sempre antecipar algo, esse medo de que as coisas não dê certo, essa insegurança do amanhã, porque a gente está num momento que é muito imediatista, né? E aí eu preciso tudo para agora. E eu esperar, muitas vezes eu não tenho esse jogo de cintura mais para esperar. Então eu fico preocupada, eu fico com medo, eu fico com a insegurança, eu fico com essas sensações, esse vício aqui de que daí eu não durmo à noite. A minha cabeça tá a mil, tá preocupada, tá ali agitada, tem a sensação, a emoção ali do medo, do que pode acontecer, elaborando mil e uma, né, alternativas negativas de que aquilo possa não dar certo, ou preocupada com tudo que tem para fazer. Isso tudo aqui, ó, é um vício. E quando você vê, você está num looping que não consegue mais dormir à noite, não consegue mais se concentrar ou ter um foco naquilo, no momento presente, naquilo que você está fazendo. Começa a gerar essas dificuldades mentais e físicas também.
porque o corpo também vai ficando sobrecarregado com tudo isso, né? Sim. E é interessante também que o medo e a insegurança, o medo, ele faz parte da nossa natureza para nos proteger. A gente está falando de um medo aqui que já passou dessa esfera. É um medo que é um medo psicológico. Ele não é um medo de uma circunstância perigosa como uma circunstância perigosa. Estou numa Sim, savana africana, eu vou dar de cara com um leão. Isso é fato. Agora, esse medo e essa insegurança, ela tem a ver com a questão de como a gente aprendeu a se enxergar, como que a gente se vê dentro das nossas relações. Então, acaba sendo ali um looping, como a Lizzie bem lembrou, por conta de ir para a questão de colocar em risco o vínculo com as pessoas. E isso para o ser humano é uma dor imensa que equivale, inclusive, à da morte. Então, olha como isso é forte. Aí a pessoa ela vai ficar sempre precisando de uma muleta. Para tudo que ela vai resolver, ela precisa conversar com alguém. Ela não consegue tomar decisões sozinhas. Ela não uhum, consegue gerir a própria vida sem pensar, sem ficar ali também com essa atividade mental em excesso. Quem tem medo e insegurança acaba também tendo excesso de controle. Então, para você se identificar, fica mais fácil. Acho que é isso que eu queria relembrar. Porque como que é? É uma pessoa que quer controlar tudo. Por quê? Porque ela sente medo. Então, esse é o movimento desse vício emocional. Lise, sabe? vamos partir para a autocobrança, até porque assim, o nosso tempo em relação ao que a gente combina com vocês aqui já está bem limitado. Autocobrança, como que é para você esse vício emocional em algumas É, palavras quando a aí? gente, quando a gente falou da autocobrança, eu ainda até pensei, né? Tá ali, né? O perfeccionismo, né? Não Sim, é, e o perfeccionismo é algo muito interessante, porque não é quando eu quero fazer o meu melhor, mas é quando eu exijo uma perfeição, é a cobrança, é algo cobrado, é sob pressão. Tem que, tem que dar certo, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, essa é a diferença, né, da autocobrança. E agora você falou um pontinho aí que encaixa quase que para todos. Você não concorda que o autocontrole, esse controle das coisas está em todos os vícios? Porque na vitimização eu também vou querer controlar de alguma forma. Aqui na autocobrança é uma forma de eu controlar também tudo aquilo que está acontecendo. Você não acha também que o controle pode estar por trás de tudo isso? sim, sem dúvida nenhuma. Ele vai estar porque ele está conectado ao medo. Então, aqui Uhum, é medo de não ser suficiente. Aí é, o medo e insegurança diretamente, o medo de não ser aprovado, de não ser visto, não ser amado. Se a gente vai lá para o ressentimento, a gente está falando também dessa questão do medo de ser rejeitado. E depois, lá no vitimismo, também tem a ver com essa aceitação. Então, olha só como todos vão se interligar, é fato. A gente inclusive pode ter todos juntos e misturado sim. e a coisa caminhar. Mas sim, o controle vai estar porque o medo é a base de todos eles. Então, realmente faz sentido, Lizzie. É isso aí, né? Então, olhar para isso tudo, para esses vícios, né? É o convite que a gente quer fazer para você. Se observar mais, se observe. Quando você perceber que está repetindo algo, que está realmente, que chega até a incomodar, ou quando alguém comenta, né, algo que você está repetindo muito, perceba em você, traga essa autopercepção, veja, converse com alguém, procure alguém que possa te auxiliar nesse caminho mesmo de autoconhecimento, porque é para isso, nós estamos aqui é para olhar para si. E esse olhar para si é para que a gente possa encontrar formas fáceis, né, e até que se tornem fáceis para mim andar nesse caminho aí. Não é isso, Aline? Sim, exatamente. Eu falo que são estratégias. Dentre elas, você ampliar sua percepção e sua consciência. Pedir ajuda personalizada através de um terapeuta, como eu e a Alice trabalhamos com isso, por exemplo. Você praticar bastante o autocuidado, mas eu nem sei o que é isso. Então, precisa de um direcionamento. E É, você começar aí também criar novas respostas emocionais, um vocabulário emocional para você começar
não só a nomear esses vícios, observando, como a Lise falou, dando esse nome para eles, mas também para poder ter experiências para começar a colocar no lugar deles. E aí a gente ensina isso dentro dos nossos métodos. A gente tem estratégias e ferramentas para você começar esse movimento também. Então, é possível. Você pode viver diferente e sair dessa questão aí que nós colocamos hoje, desde que você queira Ex- olhar para você e começar. Exatamente. E aí, se você acha que não tem nenhum vício, né, Aline? Claro! É só se olhar, só se observar. A gente é cheia de vícios emocionais. Mas a vida acontece quando a gente olha para ela. A gente só vê a vida acontecendo se a gente olhar para ela. Então, que você tenha, a gente quer trazer esse convite aí. Olhe para você, olhe para a sua vida, sem medo, né, de quem você possa se tornar. Porque você é capaz. Todos nós aqui temos uma capacidade inata dentro de nós. E a gente busca isso, e a gente convida você também a buscar dentro de si isso também. Eu deixo aqui o meu muito obrigada por você estar aqui assistindo, por estar aqui compartilhando, por estar aqui gostando disso que a gente traz. E deixo aí o convite para que você possa continuar nos assistindo. Não é mesmo, Aline? Exatamente, Liz. Muito obrigada a você e aos que nos assistem. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá! Até. Tchau.